Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Isso é uma pergunta atrevida, né? Para começar, já é uma pergunta atrevida. Mas ele lhes respondeu, disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas surgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior que Salomão. Quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. Então, últimos atos deste homem, atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Senhor, nós pedimos que o Espírito nos ilumine, nos dê entendimento, conhecimento, discernimento, que o Espírito que escreveu esta palavra, que escreveu essas benditas palavras, possa colocá-las vivas em nosso coração. E pedimos, Senhor, que esta palavra nos unja para falar nesta noite, por esse pequeno espaço de tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Olha, eu falei pelo seguinte: primeiro, a respeito desse pequeno tema aqui, tá? Quando Deus quebra o silêncio. Deus estava em silêncio 400 anos. E quando ele quebrou o silêncio, houve grandes sinais e maravilhas no Egito. Eles ficaram 40 anos sem ouvir um profeta, sem cultuar a Deus. 400 anos, passaram muitas gerações. Pensa bem a condição que aquele povo estava. Tinha morrido uma geração, tinha nascido outra geração, tinha morrido aquela geração. Pensa bem a distância que eles estavam de Deus. 400 anos. Deus quebrou o silêncio no Egito, enviando Moisés, enviando um pilar de fogo, fazendo cada molécula de água daquela nação transformada em sangue. Deus criou pela palavra diante deles.
apenas com um homem falando, e não tinha nenhum outro movimento, era um homem só. Não era um grupo de homens, não era uma nação que estava invadindo a outra, um homem. Um homem que fez uma nação ficar calada diante dele e tirar outra nação que estava escrava e colocá-los em liberdade. O Senhor fez mais 400 anos de silêncio de Malaquias, digamos até João Batista, mas João Batista, ele com 9 anos saiu de cena e voltou só depois, quando eu fui apresentar o Messias. João não foi conhecido. Quando João entrou em cena, ele começou a pregar para aquele povo. A maneira que João pregava, a maneira que ele se expressava e a maneira que ele se vestia, não tinha nada a ver com o ritual religioso daquele dia e nem com o sermão do dia, nem com os ensinamentos do dia. Então, Deus quebrou o silêncio mais uma vez, enviando um profeta, que eles acharam que João era Elias, acharam que João era o Cristo, acharam que João era um profeta, e perguntaram: quem que você é? Nós precisamos dar uma resposta para as nossas igrejas, nossos líderes. João disse assim: eu sou a voz que clama no deserto. Ele só citou a escritura que se referia a ele. Então Deus veio quebrar o silêncio, e quebrou o silêncio, e João introduziu o Messias, introduziu a palavra, mas a palavra de João Batista não impactou a nação. A palavra que João trouxe foi apenas para um pequeno grupo de eleitos, que era o remanescente dos longos anos desde que eles saíram do Egito. Era o remanescente, quer dizer, era o que sobrava da semente. Era aquele grupinho que ficou ao redor da cruz, na crucificação. E Deus manifestou entre eles de uma maneira tão clara. Eles vêm e pedem um sinal aqui. Jesus citou isso. Olha, ele fala duas coisas aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. Diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Ele falou, uma geração má e adúltera. Discorremos o texto todo, ele vai falar que os ninivitas iam julgar aquela geração. Ele diz que a rainha de Sabá, chamada Rainha do Sul, que viajou por 3 meses para ouvir a sabedoria de Salomão, também levantará no juízo para julgar aquela geração. Ele vem discorrendo isto, mas quando chega no fim, ele dá um exemplo, e é exatamente aqui que eu quero mostrar. Deus fez silêncio por, digamos, quantos anos. Deus não quebrou o silêncio com Lutero, Deus não quebrou o silêncio com Wesley, e houve um pequeno rumor dos pentecostais. Deus quebrou o silêncio quando ele abriu a palavra, neste tempo aqui. Malaquias 4 não foi apenas um profeta, como João foi um profeta, como Isaías foi um profeta, tá? Como Jeremias foi um profeta e tantos outros profetas. O ministério de Malaquias 4
traz a pessoa de Jesus Cristo, traz a palavra. É só você tomar aquilo que o profeta disse, que a civilização viaja com o sol. Ele fala do percurso do sol. Depois ele fala que entre o leste e o oeste, aonde ele se manifestava de novo. Por isso que a mensagem, aqueles anjos veio para o oeste. Lá é o fim da jornada. América, lá é o fim, lá é o pôr do sol. Passando de lá, você só vai encontrar o sol de novo no leste, porque o sol se põe no oeste. E você só vai encontrar o sol depois no leste. Por isso que era a mensagem de Zacarias 14:7. Mas no tempo da tarde haverá luz, porque era o ocaso, era o pôr do sol, era o finalzinho do dia, eram os trabalhadores da hora 1/10. É o fim. E quando ele chega bem no final, ele vem para romper o silêncio. Deus fala de novo. Deus falou nos dias do profeta Moisés. Deus vem e fala exatamente Ele mesmo, o Verbo encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, Deus falando. A pergunta que se faz: Jesus moveu os fariseus? Moveu os saduceus? Moveu os samaritanos? A voz de Deus não moveu. Quando a voz do Senhor atinge uma alma, imediatamente muda a atmosfera. Muda a atmosfera. É por isso que você não encontra caminho para pregar para esse tipo de gente que eu citei aqui. Eles estão tão comprometidos, estão tão inseridos no mundo, que quando você falar algo para ele, das Escrituras, ele vai até dar um pouco, sabe, vai ser cômico para ele, porque isso é muito estranho, e a palavra do Senhor Jesus era muito estranha, a língua que ele falava não era compreendida, a língua do profeta João Batista não era compreendida, a língua do irmão Brana, que é Cristo falando, não é compreendida. Não, as pessoas não podem receber, porque é a mesma coisa se você chegar em um ambiente agitado, você entra num ambiente que tem mulheres nuas, tem gente bebendo, falando palavrão, e aquele, sabe, aquela caixa de abelhas zumbindo, que atmosfera você tem? Você vai insistir e fica lá? Você tem que ter o mesmo espírito daquele ambiente para você se sentir bem lá. Entendeu? Por isso que quando a palavra atinge um coração eleito, cria-se uma atmosfera ao seu redor. E essa atmosfera, Satanás não mais pode transpor-la. Não atinge. Todas as vezes que Satanás tentar te atingir, você percebe na hora o que ele está tentando fazer. Por quê? Porque você recebeu a palavra, e a palavra, ela cria uma atmosfera ao redor do eleito. Estou falando de pessoas que têm o batismo do Espírito Santo, e que nada entra ali. Quando você vê alguém arrazoando, porque isso é um tanto fanático, isso não devia ser assim, isso é, como se diz, uma coisa meio selvagem, isto como se diz, é deselegante, isso é antigo, é antiquado. Quando alguém começa a tratar a mensagem assim, esqueça.
A mensagem é antiquada mesmo. Ela é antiga mesmo. Tá? A mensagem não causa impacto em ninguém. Neste mundo aqui, não causa impacto. Eu estranho muito, porque eu evangelizei muito no começo da mensagem. Poxa, tinha pessoa ainda interessada e que perguntava e tinha um pouco de fome. Hoje não tem isso mais não. Não tem mais, não encontra mais pessoa com fome da palavra. Encontra pessoa com fome para dar um jeitinho para melhorar a vida dela numa igreja. Aí você encontra. Então, é o mesmo Espírito que quando Jesus entrou em cena, estava ali. Quando o Senhor Jesus começou a conversar com Simão Pedro, que falou quem era o pai dele, que era Jonas, então aquilo criou algo ao redor daquele homem, disse, então aqui está o Messias. Assim meu pai me disse, que o sinal do Messias para este tempo era discernir, era revelar os segredos. Quando ele vier, ele será um profeta, o Messias será um profeta, e vai falar as coisas que vocês não sabem nem conhecem, está oculto. E o Messias chegou e fez a mesma coisa. Por isso, aquilo atraiu Pedro, aquilo atraiu Natanael, quando disse, ontem eu te vi orando debaixo daquela árvore, atraiu Natanael, aquilo atraiu a mulher samaritana, tá? Atraiu a mulher samaritana, e tantos outros, mas 99% não atraiu. Quando o Senhor Jesus começava a falar com essas pessoas, e contar as vidas delas, elas não falavam, elas pensavam, isso nós conhecemos. Tem muita gente que faz isso, adivinhação. E o profeta fala que adivinhação só o diabo faz. Então, se você ler aqui, quer ver? No 22. E trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, eles não estavam falando, pensando. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e conseguintemente é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não se ajunta espalha. Portanto eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado, ou não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se algum falar contra o Espírito, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Havia perdão até no Calvário. Havia perdão até no Pentecostes.
Mas quando o Espírito Santo foi enviado, acabou. Agora era diferente. Uma palavra contra aquelas obras que o Espírito Santo estava realizando, estava terminado. Falaram contra ele, blasfemaram, fizeram tudo. Ele disse: não, eu vos perdoo. Mas não esqueçam disso. O Espírito Santo está vindo. E quando o Espírito Santo realizar as mesmas obras que eu realizo, e vocês não acreditar e blasfemar, vocês estão acabados, perdidos. Não haverá perdão. Estamos falando, a palavra que eu ia citar no final, Jesus termina assim, esse capítulo aqui até o 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Mas como que ele termina a frase? Assim acontecerá também a esta geração. Que geração ele está falando? Ele está dizendo que quando um demônio saía de um homem, e aquele homem não se enchia do Espírito Santo, ficava vazio, aí o profeta fala, você entra numa reunião, e você sai liberto daquela reunião, sai livre. Então aquela casa agora não tem mais morador nela, Satanás saiu dali. E se aquela casa não for preenchida com o Espírito de Deus, Satanás, o demônio que saiu, convida 7, entra nesta pessoa e o estado dela fica muito, 7 vezes pior do que o primeiro. Agora ele termina a esta geração. Nos dias de Lutero, não houve isto. Nos dias de Wesley, não houve isto. Nos dias dos pentecostais, não. Mas quando esta palavra veio e se tornou carne, porque se você não crê que o Espírito de Deus, em forma de Cristo, o Messias, não estava no irmão Branham, então você não pode crer na criação de esquilos. A criação de esquilos foi o acha do princípio. Aqueles esquilos não existiam. A palavra os criou. Agora, como que um dom pode fazer isso? Sabemos que não pode fazer. Tem que ser Deus, Ele mesmo. Agora Deus toma um homem e coloca nesse homem um ofício de profeta. E toma este profeta e fala por ele. Toda a palavra do princípio, ela volta no fim. A mesma palavra que o Senhor Jesus pronunciou nos seus dias, e em nossos dias é pronunciada de novo. É por isso que está morrendo gente aos montões dentro da mensagem, por causa de não discernir o Espírito que está naquela pessoa e enxota aquela pessoa. Isso é blasfêmia, gente. Agora está dizendo de uma geração. Ele está citando esta geração aqui. Que a rainha vai levantar para julgar aquela geração. Que os ninivitas vão levantar para julgar aquela geração. Qual foi a geração? A geração da primeira vinda. Ele diz, esta geração. Mas quando ele termina o texto, ele diz, assim acontecerá também essa geração má. Aí, quando ele termina o texto, ele vai tomar exatamente
Uma pessoa liberta e 7 demônios entram nela. Então nós cavalgamos durante 2000 anos. E hoje a situação é muito pior. Vocês não têm dimensão como ficou tão maligna esta geração aqui. Por quê? Porque nós temos 2 referências. Primeiro ele disse que isto aqui seria os dias de Noé. Ele diz que esses dias aqui seriam os dias de Ló. Você sabe quanto tempo Sodoma perdurou? Quando Deus, em carne, foi na casa da semente eleita, Abraão, ele foi para colocar fim e queimar aquele reino que era um dos mais perversos que tinha. Aquele mesmo espírito dos dias de Noé, aquele mesmo espírito dos dias de Ló, é o mesmo que se encontram nas igrejas. É o mesmo espírito, não é outro não. Para as pessoas fazer da Bíblia um livro qualquer. Aqueles espíritos que atravessaram o dilúvio, vieram para Sodoma, e de Sodoma, aqueles espíritos vieram para a Babilônia, da Babilônia eles viajaram, e vieram para os dias do Senhor Jesus Cristo, porque o profeta diz que na crucificação, todos eles estavam lá. Quando Jesus estava sendo crucificado, aqueles demônios dos dias de Noé, dos dias de Ló, dos dias da Babilônia, estavam no povo judeu para crucificar o Senhor. Era um povo santo, era um povo maravilhoso, não era cercada, juncada de religiões naqueles dias, eram todos religiosos, guardadores da lei de Moisés, e o profeta diz que todo judeu estava com aquele demônio para crucificar o Senhor. Eles se encontram no inferno, aquele povo. Agora, a palavra cavalga 2000 anos, e Deus vem e abre a palavra, envia um profeta, e o Mormon disse, Malaquias 4 é a pessoa de Jesus Cristo, que é a mensagem que nós recebemos. Deus toma carne humana de novo, para falar através dela. Isso gera o quê? O que está aí. Por que o mundo está tão maligno assim? Porque a palavra está em você. Por que o mundo está tão ruim assim, tão perverso assim? Porque a palavra está num povo, e eles querem crucificar esta palavra, e esta palavra foi rejeitada, espezinhada, crucificada, sim, senhores. Então, hoje, esta geração é 7 vezes piores do que a geração do princípio. 7 vezes piores. Porque Deus enviou a palavra e eles reprovam, eles rejeitam e eles não dão a mínima atenção. Isso aconteceu, Deus fechou a porta, está tratando com a semente, Deus tem escondido os seus, porque se Deus não tivesse nos guardado, nos protegido, nós não estávamos nessa noite adorando aqui. Pode ter certeza absoluta que nós não estaríamos aqui. O mundo nos odeia. Você gosta do mundo? Você gosta do seu inimigo? Se você beija o mundo, beija o seu inimigo. Se você abraça o mundo, abraça o seu inimigo. O mundo te odeia, e o mundo é do maligno, diz a palavra. E quando ele tiver oportunidade, ele te dá um mata-leão e te arrasta para o inferno, que o mundo quer isso. Agora, pessoas desprovidas do Espírito de Deus não assimilam a gravidade do assunto, a gravidade da hora. A atmosfera deste mundo hoje é maligna,
Você não dá um passo fora do seu portão que você não dê de cara com a atmosfera perniciosa. Só tem um lugar que você pode pregar, adorar, falar, cantar, é aqui. Em outra igreja, irmã, por aí, sair daqui não tem mais atmosfera, é tudo demônio. Tome esse culto aqui e leve esse culto à praça pública. Você vai ser apedrejado. Eu queria que as pessoas acordassem para a gravidade deste assunto. Jesus citou essas duas gerações, da rainha de Sabá e os ninivitas. E você vê dentro do texto aqui, Jesus foi falar com a mulher do poço, a coisa mais incrível, você quer ver? Ele foi falar com a mulher do poço, onde está aqui? A mulher samaritana. Assim, parágrafo 56. Agora, este povo de Samaria, que era meio judeu e gentil, eles tinham sangue judaico suficiente neles e religião suficiente para esperar pelo Messias. Então, como eles, um dia Jesus veio e se assentou exatamente como esta pequena ilustração aqui no poço. Todos os discípulos tinham ido buscar comida, enquanto eles estavam a caminho, uma linda jovem veio ao poço para pegar um pouco d'água. Talvez não o tivesse notado. Ele disse: mulher, dá-me de beber. Ela olhou e viu um homem de meia idade. Ele tinha apenas 30 anos, mas foi julgado como de 50. Diziam: tu não tens 50 anos e viste Abraão? Agora sabemos que tu tens um demônio. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ela disse: não é costume vocês, judeus, pedir tal coisa a uma mulher samaritana. Não temos nada a ver com vocês. Temos segregação. E ela continuou: não temos negócio com os outros. Mas ele disse: se você soubesse com quem você está falando, ele estava contando o espírito da mulher. Se você soubesse com quem está falando, você me pediria de beber. A conversa continuou por um bom tempo. O que ela estava fazendo? Esse foi Jesus ontem. Ele estava contando o seu espírito, descobrindo qual era o problema dela. E a conversa continuou sobre a adoração em Jerusalém ou na montanha. E alguns momentos depois, Jesus disse, ele descobriu onde estava o problema dela. Ele disse: vá buscar seu marido e venha aqui. Ela disse: não tenho marido. Você disse certo, pois você já teve 5 maridos, e aquele com quem você está vivendo agora não é o seu. Agora disseste bem, mas observe-a, ela não disse: você é um demônio, é um Beelzebu. Rapidamente ela se levantou. Posso ver os seus grandes olhos negros brilhando. Ela puxou o véu, ela cobriu sua cabeça, ela olhou e disse: Senhor, percebo que tu és profeta. Olha que coisa, ela sabia mais sobre Deus do que muitos ministros hoje. Veja, esta mulher, veja a diferença agora da semente, da eleição. Se ela não tem eleição, ela dizia assim: olha, como falou o sacerdote, como falou os fariseus: ah, você é um adivinhador. Nós temos agoureiros aqui que faz isso.
Você se lembra daquela mulher que veio falar com Saul? Tem muitos por aí. Você é um deles, né, que adivinha a vida das pessoas. E quem faz isso é demônio. Então, ela não disse isto. Ela respondeu positivamente: eu vejo que tu és um profeta. E quando o Messias vier, ele irá fazer esses sinais. Disse: eu sou ele. Amém. Agora você percebe a atitude daquela mulher diante dele. Essa é a atitude de cada semente, em qualquer era, em qualquer tempo. Quando a palavra cruza o seu caminho, tem um sinal que te marca. Teve um sinal que marcou Noé, teve um sinal que marcou Abraão, teve um sinal que marcou a samaritana, e neste tempo, Deus levanta a sua palavra, e novamente se repete os dias de Abraão, se repete os dias de Cristo. Ele cruza o seu caminho e fala o que está no seu coração, e você foi capaz de se render a Deus, e se arrepender, e pedir perdão, e nascer de novo, e dar lugar para uma vida entrar aqui dentro e tomar lugar. Então Satanás não tem mais esta casa pertence a ele. Amém. Agora você percebe que ele falava que ia passar 7 eras, e os homens seriam 7 vezes piores nos nossos dias. É por isso que a gente fica um tanto assim, como que uma pessoa pode se comportar tão mal, né? Como que ela pode se vestir tão mal? Como que ela pode ter tal comportamento tão obsceno? Não cabe, não entra, não encaixa. Só pode ser demônio manifestado em carne, para se vestir, para se comportar com tanta obscenidade. E para você ser o que você é, ter palavras agradáveis, vestir de maneira reprovada pelo mundo, aprovada por Deus, viver e adorar de maneira correta, bíblica, entendeu? Só quem tem o Espírito de Deus pode agir assim. Não é possível que uma pessoa possa amar a Deus, amar o seu povo e adorá-lo sem o Espírito dele. Não há meios, não há caminhos para isto. Meu Deus! Acorda os sonolentos, não há caminho para isto. O Espírito Santo te leva a ser um adorador, se comportar decentemente, ser uma mãe, ser um pai, ser um cidadão, ser, acima de tudo, um cristão. Se não tem o Espírito Santo, qualquer coisa serve, mas quando você tem o Espírito Santo, somente a palavra te serve e encaixa em sua vida. E é por isso que você é capaz de se vestir assim, de se comportar assim, de agir assim, de lá na escola você ser a marmotinha da escola, lá no seu trabalho, seu homem reprovado, mas você não perdeu o emprego porque você é um crente, você não perdeu o emprego porque você é uma crente, Deus te preserva lá. Porque se Ele soubesse no que você crê e como você anda, Ele te mandaria embora, você seria uma ameaça para eles. Percebe? Eu quero, pela graça de Deus, colocar no coração dessa gente que me escuta, que se nós estamos nesse estado que estamos vivendo, porque Deus tem nos guardado. Porque se eles soubessem quem somos e quem vive em nós, eles arrebentariam com a gente. Você ia pedir esmola, passar fome, porque nem emprego teria. Mas eles não sabem que Deus se esconde, que Deus sempre escondeu em todo o tempo, escondeu em Moisés,
escondeu em Paulo, escondeu no irmão Branham, esconde na sua igreja hoje. Deus esconde atrás de pele humana. Por isso que, sabe, eu detesto conversa amarela. Sabe, conversinha, eu chamo isso, irmão Arlindo, conversa de meia boca. Conversa de meia boca, eu quero traduzir essa palavra, é conversa maliciosa. Isso não deve estar na vida de um cristão. Eu quero dar mais uma ênfase nisso ainda. É aquele que quer medir a sua temperatura. Sabe o que é medir temperatura? Ele chega e te fala uma coisa para ver como você responde. Ele está testando o seu espírito. Isso é malícia. Isso é diabólico. Chega com uma conversa assim, você começa, para aí. Por quê? Então, está te testando para ver como você vai reagir. Como você vai falar sobre aquilo. Chama-se tirar a temperatura da pessoa, para ver como ela se manifesta. Você quer saber a minha opinião, mas não quer perguntar a minha opinião. Então você fica jogando um verde ali para me dar a minha opinião. Isso é muito ruim. É muito ruim no meio dos cristãos, pessoa com esse tipo de caráter. Eu quero ler aqui um parágrafo só do irmão Branham aqui. Tinha um monte, não vai dar tempo. Deixa eu voltar aqui. Parágrafo. Eu anotei aqui. 54. Então vamos lá. O maior deleite que conheço é estar em oração, até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isto. Penso que essa devia ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo. Vendo Deus que fez a promessa, encontrando-se entre nós, sentir sua presença e ver a sua palavra e vê-la vindicada, isso devia dar fé para fazer os aleijados andarem, cegos verem, surdos ouvirem e mudos falarem. A igreja, se ela cria uma atmosfera, se o prazer dela, a emoção dela, emoção, sabe? Aquela emoção que começa no começo da festa e no fim da festa já termina em decepção, emoção com casamento, emoção com namoro, emoção porque comprou um carro. Isso aí não é esta emoção que ele está falando. Emoção é quando o Espírito entra na igreja e manifesta a sua presença, e a igreja se derrete em oração, porque sabe que a presença dele está ali, e não há nenhum demônio no inferno para parar aquela igreja. A igreja tem que entrar em uma atmosfera santa, bendita, pura, sem nenhum pensamento errado, até que o Espírito Santo desça em nosso meio, e a gente possa se transbordar e ver Deus operar em nosso meio. Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, de uma maneira oculta, até que essa igreja tenha maturidade para Ele abrir os olhos dela, e esta igreja ver Deus manifestado, presente em nosso meio, regozijo, gozo na alma, alegria que não se explica, quando o Espírito Santo entra na igreja e começa a mover a igreja. Tivemos pequenas experiências nessa igreja assim, mas um dia essas experiências tornar-se-ão em plenitude. Deus abençoe, amados. Vamos orar?
Nós vamos orar. O irmão Denilson.